Renan, em um determinado momento dessa nossa entrevista, o senhor falou lá em 2018, Bolsonaro foi extremamente brutal na honestidade, conquistou esse eleitorado e se apresentou como uma terceira via, conseguiu conquistar a presidência da República, sendo antissistema. O senhor está citando aqui que está sendo também um brutal nessa sua honestidade e também sendo antissistema. Por que esse eleitor, eu sei que o senhor é uma pessoa diferente, claro, mas por que esse eleitor agora, calejado o que aconteceu lá em 2018, porque não foi antissistema, né? Não aconteceu muita coisa. Não, foi um governo de centro. Isso. Por que esse eleitor agora, já calejado, já meio ressabiado, conseguiria entender essa sua brutalidade de honestidade, que o senhor é antissistema, que vai mudar alguma coisa realmente? Duas razões. Uma, eu tenho histórico. Então, eu venho de um movimento e fundei um partido político que, de fato, não tem relação com esse jogo sujo. Tanto que eu venho aqui, eu posso falar sobre o escândalo do Banco Master, INSS, Lava Jato, Petrolão, Rachadinha, posso falar de tudo, porque não tenho nada a ver com nada disso. Eu também posso falar de todos os líderes partidários, porque eu sou o presidente do meu próprio partido, que eu fundei sem precisar de ajuda de ninguém. Então, isto realmente não apenas entrega credibilidade, mas como me entrega liberdade para atuar e para falar. E a segunda coisa é que eu sou inteligente. Não estou falando que eu sou o Albert Einstein. Eu estou falando que se me derem para escrever uma redação aqui, eu vou escrever uma redação e não vai ter erros de português. Se pedirem para eu explicar para você como resolver a economia do Brasil, eu vou explicar para você o meu plano para resolver. Como a gente vai fazer desfavelização, quanto vai custar, eu vou mostrar. Então eu consigo ir em todos os lugares, eu consigo sentar com todas as pessoas e explicar o que precisa ser feito para além do berro. O berro eu sei dar. Todo mundo sabe dar um berro. É ladrão, vagabundo. Todo mundo sabe. Agora depois do berro, quando eu precisar explicar, eu vou explicar também. Então o nosso plano é: primeiro eu vou convencer as pessoas mais abertas a entender e mais inteligentes mesmo, capazes de entender o que precisa ser feito. Essas pessoas junto a mim vão convencer as outras pessoas. Então tem um efeito em cadeia que a gente nunca pode negar, que é o efeito das pessoas convencerem outras pessoas. E isso sempre parte de cima para baixo, não de baixo para cima. No sentido de que as pessoas mais antenadas, as pessoas mais inteligentes, elas vão gostar da ideia e elas vão convencer outras pessoas. E esse tipo de convencimento é muito mais sólido do que só ser um antissistema no bordão. Quem fez isso? O Milei. O Milei, ele tinha os chavões, ele berrava tal, só que quando ele explicava o plano dele para resolver a Argentina, todo mundo que tinha, né, juntava os neurônios, juntava o Tico e o Teco, falava: o homem tem um plano. Eu sei que ele conversa com cachorro, ele parece louco, mas o cara tem um plano e o plano fecha. E aí você tem um fenômeno em que vai de jornalistas a empresários, pessoas que formam opinião nas suas comunidades, elas vão de cima para baixo convencendo. E eu acho que é isso que eu preciso gerar. E isso é muito sólido. Porque isso gera um convencimento emotivo e racional. O Bolsonaro só teve o convencimento emotivo. E ele entrou no governo com isso. Mas quando entra no governo, não é só emotivo, aí tem um racional que você tem que entregar. E aí não teve nada, que foi aquilo que você descreveu. Foi um governo vazio. Nós temos, durante a campanha, que ser emotivos e racionais ao mesmo tempo. Então eu vou meter os berros, vou falar que vou matar bandido, porque eu vou. Mas dito isso, você pedia: mas vai matar como? Como é que vai reduzir o crime? Que proposta? Eu vou entrar no detalhe. E eu acho que isso aí é bem mais sólido. Precisa matar bandido? Precisa. Assim, não só porque é uma política efetiva. Porque o medo de morrer ou o medo de ter uma punição muito longa tem um efeito de dissuasão sobre o bandido. Mas há um outro elemento que constrói uma nação. Você fala: construir nação matando bandido? Falou: sim. Qual é esse elemento? Não há, na mente do cidadão e no coração do cidadão... É um efeito Bukele, praticamente. Tem um efeito Bukele, que é um efeito de dissuasão e de imposição de lei e ordem, mas estou falando de uma coisa maior. Ser cidadão no Brasil não faz sentido. Você anda aqui, a rua está pichada, a rua está esburacada, mas você paga impostos muito altos para isso. Você anda na rua, roubam teu celular, você vê o bandido ser pego e o bandido é solto logo em seguida. E você sabe que nada vai acontecer com ele depois. Você vê os serviços públicos, você vai no SUS, você vai para uma escola pública, matricula teu filho, é tudo uma porcaria. Você perde a corrida histórica. Você vê o mundo avançando e você ficando para trás. Você vai comprar um celular, é o iPhone mais caro do mundo. Quando você olha tudo isso, você fala: vale a pena eu ser brasileiro? Para que serve o Estado brasileiro? Quando o Estado brasileiro pune quem te faz mal, por um pequeno instante você fala: esse pacto social começa a fazer sentido. E eu preciso olhar para tudo que faça o brasileiro sentir que o pacto social faça sentido e apertar esse botão. Um dos botões centrais é a ideia de que o sujeito roubou meu celular, ele vai ficar no mínimo 30, 40 anos na cadeia. Ele vai pagar muito. E se ele for um faccionado que está escravizando as pessoas na favela, cara, e ele estiver segurando um fuzil, nós vamos matar ele. Não tem o que fazer. Você defende pena de morte? Eu defendo pena de morte. Eu acho que não há o que fazer com um cara desses. Só que essa é uma discussão que envolveria um referendo, um plebiscito, uma discussão maior.
Só que eu preciso colocar essa discussão na mesa, porque, no mínimo, eu tenho que me aproximar da pena mais alta possível. Eu tenho que puxar a discussão para cá. E aumentar o sarrafo. Muito. Muito. Nós precisamos discutir isso no Brasil. Porque já é instituída a pena de morte no Brasil. Para quem não sabe, há um país chamado Comando Vermelhistão, PCCistão, Terceiro Comando Puristão. Esse país tem 23 milhões de pessoas e lá tem pena de morte. As pessoas na favela, se você não andar de acordo com as regras dos caras, se não se comportar direito, você vai pro micro-ondas, você é executado. Ou tem punições leves, toma um tiro no pé. Isto acontece todos os dias. A autoridade do crime organizado já tá, então já existe na prática a pena de morte no Brasil. A pena de morte no Brasil existe quando você não entrega seu celular para um cara que botou uma arma na tua cabeça. Então, a gente só tá formalizando e estamos dizendo, o crime não vai fazer, o Estado vai fazer contra os criminosos. Eu acho que nós precisamos disso, essa discussão precisa vir. Eu acho que a letalidade da polícia tem que aumentar. Fica só, a letalidade da polícia tem que diminuir. Não, tem que aumentar. A gente tem que tirar esses caras e isso vai começar a fazer as pessoas, em muitos termos, sentirem que faz sentido o pacto social. Nós precisamos de tem um ponto que é o seguinte, o nosso direito penal, ele é construído de modo a ter penas que gerem a dissuasão, através do exemplo, tipo, foi punido, portanto a pena tem um efeito de dissuasão sobre um possível bandido. E também um caráter de reabilitação do bandido. Precisamos mandar o bandido pra cadeia porque ele tem que voltar pra sociedade reabilitado. Não, o protagonista no direito penal, o protagonista na pena é a vítima. A vítima tem que ser a protagonista. E o que é ser protagonista? Nós temos que ter penas que façam a vítima sentir que ela foi justiçada, no melhor sentido desse termo. Ou seja, que justiça foi feita e que aplacou o sentimento de humilhação, de pânico, terror psicológico que a vítima passou. Portanto, a pena tem que ter um papel de aplacar a vítima. E isso vai incidir sobre o réu. Pô, isso a gente gera a ideia de justiça. Só que essas concepções modernas de reabilitação, elas se mostraram falhas. O Brasil é o país do reincidente. Então não tá reabilitando ninguém, é mentira essa história. O cara sai da cadeia e volta e comete mais crime. Pois bem, que ele fique então na cadeia. Que ele seja punido. Ele tomou uma decisão. Então, nós construímos um Brasil melhor com isso. Até porque é ilusão achar que nós vivemos uma aldeia hippie e que ninguém comete violência. O ser humano é mau. O ser humano precisa de lei e ordem. O ser humano precisa ter parte dos seus instintos refreados. Pô, o Freud já falava isso. Não precisamos, sabe? Eu posso ter discussões à esquerda, usar argumentos de esquerda para falar sobre isso. Então, assim, não é absurdo. Não é nem um pouco absurdo. Na verdade, é o óbvio. É fazer o óbvio. Renan, eu sei que você está com uma agenda aí extensa aqui por Campinas. Em um determinado momento dessa nossa conversa, você citou que vai explicar os seus posicionamentos, vai colocar suas soluções para o Brasil, mas quando tiver que berrar, vai berrar. Vou dar uns meus berros. Como o Movimento Brasil Livre ficou conhecido durante um bom tempo. Mas essa é a impressão de parte do eleitorado que o Movimento Brasil Livre está nesse berro lá desde 2014, 2015, 2016, numa provocação mais juvenil. Eu vou usar até um exemplo, e não estou colocando como... Baita pergunta, tá? Baita pergunta. Não colocando se está certo ou errado. Não, mas tivemos tá certo. Recentemente, na Unicamp, acalorada, no primeiro dia lá da recepção aos calouros, o movimento foi até a universidade, foi pintar os murais. A discussão não é se tem que pintar ou não, mas parece uma provocação, parece que está parado naquele tempo de ir no local, arranjar uma briga, gerar um engajamento de rede social, e aquilo, para quem está vendo, fala, o que está fazendo de diferença? Como mudar essa impressão? Existe uma impressão geral do MBL que o MBL é um grupo de pessoas jovens e arruaceiras. E que estão fazendo arruaças para enfrentar as causas. As pessoas até concordam com a causa, mas falam assim, eu não entregaria um ministério para alguém que faz isso. E isso é uma imagem que a gente precisa mudar. Eu concordo, essa é uma grande crítica, porque muita gente identifica a gente assim como uma coisa muito jovial. E eu não acho que é errado você fazer o tipo de protesto e na área do seu adversário político atuar, provocar. A política envolve a provocação. A questão toda é que nós somos mais do que a provocação e nós não conseguimos mostrar para o Brasil que nós somos bem mais do que isso. Que nós somos o único grupo que tem um livro de propostas com uma agenda para o Brasil. Que o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, é o deputado mais produtivo do Brasil e que aprova projeto. Não é que ele só propõe. Quem aprovou ontem, passou no Senado, um projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação. O Kim vai derrubar o IPVA no Brasil. O Kim fez um relatório do licenciamento ambiental. O Kim tem tem centenas de relatórios aprovados. Ou seja, há um trabalho sólido. O nosso vereador em Sorocaba é o vereador mais produtivo da história de Sorocaba. Então tem um outro elemento que ele acaba não aparecendo. Mas aí eu vou falar uma coisa que é sistemática
e que é complicada. E qual é? Sistêmica, não sistemática. O eleitor não dá bola para trabalho. O eleitor não dá bola se você for maduro. O eleitor não dá bola se você for sério. O eleitor é muito injusto. O eleitor, ele gosta de você com quanto você tenha entregado o entretenimento político uma semana antes para ele. Senão ele esquece você. O eleitor, ele não tem memória. O eleitor, ele não... A democracia no Brasil é uma coisa muito jovem e graças a essa porcaria aqui, ela virou entretenimento para as pessoas. E se você não entregar algum grau de entretenimento político para as pessoas, você não é lembrado e você perde a eleição. Isso é cruel. Isso é muito cruel. Eu vou dar um exemplo. Eu não concordo com boa parte do programa do Eduardo Leite. Quando eu vejo as pesquisas para presidente, eu vejo ele atrás dos outros governadores Caiado, Zema Ratinho. Pois bem, ele foi um governador melhor do que o Caiado, Zema Ratinho. Como ele não entrega esse espetáculo, o eleitor não dá bola. O eleitor é muito ruim. O Kim Kataguiri teve 300 mil votos para deputado federal. Ele foi disparado o melhor deputado federal da última legislatura. As pessoas não dão bola. Então, você vai ter que conjugar as duas coisas, só que você tem que ser entendido com alguém completo e não só um lado. Então, esse é um desafio que nós temos.